Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vlog comigo, meus amores! Hoje vamos falar sobre teoria da conspiração. Teoria da conspiração musical. Você acredita nessas coisas, gente? Eu não sei porquê, mas cai teoria da conspiração toda hora no meu colo, de todos os assuntos, todos os sentidos. E essa daqui eu tinha que compartilhar com vocês, gente, porque tem a ver com música. Então a gente vai bater um papo aqui junto. Olha, eu já vou adiantando que eu não tenho ainda meu posicionamento a respeito desse assunto, até porque é um assunto místico. Eu vou falar aqui algumas coisas técnicas e aí a gente fala um pouquinho sobre coisas um pouco mais místicas e etc. Para a gente chegar assim numa conclusão. Você escreve aí embaixo o que você acha sobre isso, se você acredita, se você não acredita. E aí vamos ver se a gente juntos consegue chegar em algum lugar, ok? Quando eu te vi, não tive dúvida, seria você quem estaria aqui dentro de mim, a me sentir, a me tocar e todos os meus segredos desvendar. Então, primeiro assim, se você chegou aqui nesse vídeo sem saber o que é essa teoria do 432 Hz ou 440 Hz, manipulação mental, primeiro vamos estabelecer então algumas coisas. Vamos entender o que é esse tal de 432 Hz. Muito antigamente, quando você tinha uma partitura e você, por exemplo, os cânticos gregorianos e etc, e eles iam ler aquelas partituras, de um lugar para outro era muito diferente, porque era definido o pitch, né, que se fala, que é a afinação daquela nota, de uma forma muito diferente um do outro. Então você ia num lugar e era cantado de uma forma e você ia em outra cantado de outra forma, porque não existia uma regra a respeito da afinação da nota. Então, vou tentar meio que falar assim, historicamente, como que essa afinação foi mudando, como passou por esse número, né, dos 432, o que faz ele ser um número diferente aí, por que chama a atenção de muitas pessoas, e depois como ele chegou aos 440, que é standard da nota lá através do mundo inteiro hoje, certo? Porque eles precisavam padronizar e eles chegaram nesse padrão, ok? De 440 Hz, como chegou até isso. Então eu vou contar um pouco historicamente como isso aconteceu e falar como que isso pode se linkar ou não com essas coisas meio místicas aí que rola, essas teorias da conspiração que rola por aí. Existe uma ressonância que se chama ressonância de Schumann, que fala o quê, né? Que é aquele som do raio que entre... Quando você capta, né, o som do raio, o pico daquele som é de 8 Hz. E um fisicista francês chamado Joseph Saviour, ele fez um cálculo onde ele pegou esse primeiro 8 Hz e sendo que quando você multiplica, né, então 8, 16, 24, você vai aumentando as oitavas, né, daquele Hertz, 8, 16, 24, enfim, vai multiplicando aquilo até chegar em 432 Hz, que seria, assim, a ressonância perfeita para a sonoridade do Lá, conforme a natureza. Isso ele levando em consideração essa ressonância de Schumann, ok? Isso daí foi aceito por um bom tempo e aí tem uma discussão gigantesca que aconteceu na Europa a respeito do pitch, quando eles começaram a tentar padronizar um pitch, que até então era uma coisa completamente assim, cada lugar se tocava o Lá de um pitch diferente, de uma afinação diferente. Pois é, mas afinal de contas, qual que é a diferença sonora de um pitch para outro pitch, né? De uma afinação para outra? Então eu vou mostrar aqui para vocês. O 432 Hz, ele soa assim. E hoje... Então, você consegue ouvir? O 432, ele é um pouquinho abaixo do que o que a gente tem hoje, que é o 440. Lá, lá. E não chega a ser tão baixo quanto um meio tom, lá, certo? Vou demonstrar aqui de novo. Então, o 432, 440, ok?
Essa é a diferença de afinação. Não chega a ser um Lá bemol, porque não chega a diminuir o suficiente em hertz para virar meio tom, mas é uma diferença óbvia e clara aqui de afinação, ok? Bom, começou a haver uma discussão gigantesca na Europa a respeito de qual seria a melhor afinação a ser adotada por todos, porque você entende qual que é o problema, né? Em cada lugar, cada um toca numa afinação diferente, eles precisavam chegar a um padrão. Foi quando o John Shore inventou um instrumento que se chama o tuning fork, que ele parece um garfo, né? Para a medição da nota. E com esse instrumento, na época, ele era feito de forma artesanal, ele ficava entre 400 Hz e 420 Hz, a afinação do Lá. Então, ainda assim, por mais que eles já estavam mais próximos, né, ainda tinha 20 Hz de diferença entre um aparelho e outro. Mas era o que eles usavam na época para definir o Lá e começar a afinar os instrumentos todos deles. Começaram a se perceber um efeito que acontecia no público quando ouvia uma orquestra tocando e quando ouvia outra orquestra tocando, que quando a afinação desse Lá era um pouquinho mais alta, as pessoas se conectavam de uma forma mais alegre com aquela, elas se sentiam mais envolvidas. Por quê? Porque realmente uma afinação mais alta, ela é mais aberta, né? Mas começou a acontecer um fenômeno na época que se chamou de pitch inflation, que é a inflação da afinação. Se você achava que a inflação acontecia somente com o seu dinheiro, não. O que acontece? Muitas orquestras começaram a afinar cada vez mais alto os seus instrumentos, a afinar esse Lá cada vez mais alto para conseguir chegar numa coisa cada vez mais eufórica e fazia com que as pessoas tivessem aquela euforia, aquela empatia com aquela determinada obra. E aí, gente, eles chegaram ao ápice de, em Londres, eles afinarem o Lá para 455 Hz. Só que isso começou a incomodar muitos cantores na época, porque você pode simplesmente afinar um instrumento, mas o seu aparelho vocal não tem como você sair afinando e falando, vai, chega nessa nota agora. E aí muitas peças que eram muito altas começavam a ficar muito, muito altas mesmo, que os cantores não conseguiam alcançar. E aí, gente, começou uma grande discussão através da Europa de qual deveria ser a afinação do Lá para que todos chegassem num consenso e tivessem um padrão. Foi quando, em 1859, mais ou menos, um compositor de ópera na época, ele meio que definiu que para as obras dele, ele queria que a afinação do Lá ficasse em 432 Hz. Esse foi o Giuseppe Verdi. Ele definiu e falou, ó, chega desse negócio aí, eu quero ouvir a minha obra apresentada em 432 Hz, porque é o que fica mais harmônico, é o que os cantores conseguem performar da melhor forma, e é isso, eu quero isso. E meio que muitos músicos também votaram naquela época e chegaram à conclusão de que essa realmente era a melhor maneira de se manter padronizado, porque realmente fazia com que os cantores ficassem mais confortáveis e aí todo mundo padronizava e etc e tal. Mas aí como que foi parar para 440? Aí vem a revolução da indústria e começaram a se produzir muitos instrumentos lá na América. Eles decidiram definir que seria 440 Hz e etc. E começaram a produzir os instrumentos. Agora, o que o pessoal da teoria da conspiração vai dizer? Porque isso foi em torno de 1929. 1929 até 1939, que aconteceu essa padronização dos instrumentos musicais lá na América, nessas fábricas todas. O que o pessoal da teoria de conspiração vai dizer? Que neste exato momento estava lá Hitler tentando fazer propaganda nazi, etc e tal, e que rolou tipo toda uma teoria da conspiração para fazer com que virasse padrão
o 440 Hz porque eles haviam descoberto que os 432 Hz realmente harmonizava com o universo e com o todo, etc. E que as pessoas, se elas fossem desviadas para esse 440 Hz, elas perderiam um pouco da conexão delas assim com a realidade e eles poderiam usar a propaganda de forma mais intensiva, fazendo uma manipulação em massa. Será, gente? Será que rolou todo um negócio assim? Não sei. Daí, mas pode ser, né? Foi no mesmo período que foi estabelecido, né, mundialmente o tal do 440 Hz. E aí dizem que isso foi trazido para os nazis através do Lynn Hauschwitz, eu não vou saber pronunciar esse nome, mas dizem que esse cientista foi quem propôs isso para fazer a militarização da música e usar isso como uma forma subliminar, assim, não era nem subliminar, porque eles usavam também propaganda subliminar, mas que isso seria uma forma de manipulação mental. Agora, gente, não sei se isso é real e não existe nenhum dado científico que comprove isso. Até porque, se houver de fato um dado científico que comprove isso, está sendo usado pelo pessoal que está tentando fazer lavagem cerebral no povo. Então eles não vão falar, olha gente, descobrimos cientificamente que podemos manipular vocês em massa e vamos, né? Não vão. Então não existe nenhum dado científico que comprove que isso seja alguma coisa, entendeu? Então, historicamente falando, parece que essa história inteira foi assim, uma decisão entre entrar num consenso, porque era necessário entrar num consenso. Músicos da época decidiram pelo 432 Hz porque eles achavam que aquilo harmonizava melhor. É o que os músicos se importam, né? É como soa aquilo. Eles achavam que soava melhor em 432 Hz, era melhor para os cantores, etc. Mas, quando isso daí foi parar na indústria, a indústria não tá nem aí para músico, nem cantor, nem etc e tal. O que eles querem é dinheiro e fazer uma coisa em massa e produzir muito, né? E aí eles falaram, meu, que número é esse? Número estranho, vamos colocar aqui 440, a gente arredonda e fica mais fácil para todo mundo. Parece que foi essa a questão. Mas a gente não pode não considerar algumas coisas interessantes. Então, para os que acreditam que realmente o 432 Hz ele é uma forma de se conectar com o universo, porque harmoniza com tudo e tudo vibra do mesmo jeito, etc e tal, calma, não vou deixar vocês aí sozinhos, porque tem uma parte dessa história que eu acredito também. Eu gosto de pensar a partir de estudos, certo? Alguns estudos que me inclinam um pouco para acreditar um pouquinho nessa história inteira e não achar que foi simplesmente o acaso, tá? Existem algumas questões que me fazem acreditar um pouquinho nessa teoria da conspiração. A primeira coisa que eles alegam e falam muito sobre são os números, né? Sobre vibrações mesmo e física e não sobre coisa de viagem, de dar valores tipo para números, tá? Então, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, mas dentro do código Fibonacci, por exemplo, que está presente na natureza e é um número, né? Existem documentários gigantescos a respeito disso. Se isso é verdadeiro e se isso existe, faz sentido que dentro da música, que são vibrações, né? Existisse também um padrão que fosse mais propenso ao que é natural, ao que é harmônico em relação assim, à natureza em si. Faz sentido. E os cientistas costumam dizer que matematicamente se pode explicar tudo dessas contas loucas matemáticas aí que eles tentam chegar nas soluções, e é assim que eles chegaram no código Fibonacci e explicam, né, o movimento, né, do universo, a formação das plantas e das flores e né, aqueles formatos do caracol e etc. Eles, enfim, eles conseguem explicar isso através de números, certo? Então faz um pouco sentido você imaginar que dentro da música, que é completamente matemática, né, existiria um certo padrão que fosse o padrão perfeito, vamos colocar assim. Faz sentido. Que ele seja o 432 Hz, não sei, porque afinal de contas,
Hertz, ele é medido em quê? Em segundos. E segundos não tem precisão, né? Hoje em dia a gente tem aparelhos muito mais precisos a respeito de segundos e, olha, eu me lembro, é muito engraçado. Quando eu morei nos Estados Unidos, na primeira aula que eu tinha da Junior High, eu trabalhava na biblioteca. E na época não tinha celular, né, gente? E aí a gente tinha que. Um dos meus trabalhos era todo dia pegar o relógio da biblioteca e ir até a secretaria para fazer com que os dois ficassem igual. E todo dia eu tinha que fazer isso. E por que eu tinha que fazer isso todo dia? Porque todo dia atrasava o relógio. Agora, aí você fala, não, mas hoje em dia já tem uma precisão. Bibibi. Ok, gente, vamos combinar, não é uma coisa tão precisa assim. Então, a gente calcular o tal dos hertz também não é tão preciso, porque a precisão seria em relação ao movimento da Terra, e existe até teorias de que o movimento da Terra, ele está em constante mudança e blá 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 blá. Então, assim, se a gente for falar de precisão de alguma coisa, a gente se lasca nessa história. Então, não sei se o tal do código Fibonacci, essas coisas todas, justifica essa teoria de conspiração, tá? Mas você pode levar em conta. Uma segunda coisa que a gente precisa levar em conta, gente, é o seguinte: quando a gente escuta o som, a gente não está num vácuo, sabe? Tipo, a gente não está lá no espaço ouvindo o som. Nós estamos ouvindo frequências de notas entre si e assim, o som batendo e voltando, ele reflete nas coisas ao redor aqui, né? Então, também não sei se seria o caso de fazer com que isso seja uma coisa assim que possa ter a precisão de canalizar alguma coisa, sei lá. Agora, uma coisa que me inclina um pouco a favor dessa história inteira é um estudo que teve científico, que é muito interessante, inclusive, do Masaru Emoto. Esse estudo que ele fez, ele não fez só com a música, tá? Ele fez com uma porção de outras coisas, inclusive com palavras escritas e etc e tal. Então é tudo meio místico, vamos colocar aqui, vamos colocar assim. Ele queria provar, na verdade, que tudo recebe influência de intenção, de desejo, etc e tal, e ele fez experimentos com água. Não sei se vocês já viram isso, mas são cristais. Ele, por exemplo, colocava um copo d'água e botava uma música clássica tocando. E aí deixava aquele copo d'água naquela música clássica durante um período, sei lá, um dia, não sei, não lembro qual era o tempo que ele deixava, e depois ele cristalizava essa água e observava através de um microscópio específico que ele fez esse experimento, e aí ele via o formato daqueles cristais que eram formados através dessa água. E aí os formatos são diferentes. O formato de uma música clássica era completamente diferente do rock and roll e etc e tal. Então, assim, se a gente levar isso em consideração, a gente poderia, de repente, tentar fazer um experimento desse gênero com uma música tocada em 432 Hz e a mesma música tocada em 440 Hz, que não foi o caso, não foi o que ele fez, né? Ele fez mais assim em relação ao gênero de música. Então eu não sei se também justifica, enfim, possível. Uma outra questão que eu acho bastante interessante é que um outro músico e professor lá dos Estados Unidos, Rick Beato, ele fez um experimento. Na verdade, ele tinha essa concepção de que a música podia alterar a nossa percepção da realidade, a nossa inteligência, etc e tal. E ele decidiu fazer esse teste assim científico, botando em prova assim, com os dois filhos dele. Então, mesmo quando o neném ainda estava na barriga da mãe, ele botava o neném para ouvir música clássica, para ouvir músicas rebuscadas, que ele mesmo criou esse repertório e buscava de diversos autores diferentes, Beethoven, Bach e todos esses outros, e fazia o neném ficar ouvindo aquilo durante 1 hora por dia, todos os dias, desde a sua gestação até os 3, 4 anos de idade. Resultado, aquela criança com 4 anos de idade conseguia falar em 3, 4 línguas e tinha um desenvolvimento intelectual. É muito louco. Eu fiz um artigo sobre isso no meu blog até. Vou deixar o link aqui na descrição se vocês quiserem saber mais. É muito interessante. E para ele solidificar esse teste que ele fez isso com o segundo filho dele também, que teve o mesmo resultado. Tanto que no site dele, quando você vai ver o site, é um menino falando em chinês, língua que nem ele nem a esposa falam, que o filho aprendeu praticamente sozinho e através da internet e assim, oi?
o menino tem tipo 6, 7 anos e fala chinês sozinho. Então, assim, se a influência da música clássica, o que ele diz é que, na verdade, é a questão da estrutura da música, né? Quanto mais rebuscada era a estrutura da música, melhor para esse tipo de experimento e tal. Se é verdade ou não, não sei, mas as evidências são boas, a não ser que ele conseguiu mentalizar tanto, eu vou ter filhos gêmeos e vai dar certo, e deu certo, não sei, quem sabe, né? Agora, e tem também uma outra referência muito interessante, que vocês podem assistir até no Netflix, que se chama The Code. Nesse documentário você vai ver são vários episódios e cada episódio explica muito em como os números, né, estão relacionados com a natureza e com o universo, enfim, e muitas coisas interessantes a respeito de números. Tem um episódio específico que ele fala muito sobre música e é muito interessante. E que também faz você parar para pensar e falar, cara, mas talvez esse negócio aí da frequência tem alguma coisa lá, né? E o que eu acho muito interessante sobre essas teorias da conspiração de uma forma geral é que tem muitas delas que elas surgem como uma teoria da conspiração. Conforme você vai investigando mais aquele assunto, você vai descobrindo muitos fundos de verdade por ali, até que de repente, num belo dia, pá! Você descobre que aquilo era mesmo e aí se torna real. Eu acho muito interessante que, inclusive, agora lançou no Netflix um filme, American Ultra. Eu comecei a assistir aquele filme sem querer. E aí, de repente, eu vou vendo lá e tem um monte... Eu falei, ué, como assim Fema Camp, né? Pra quem gosta de teoria de conspiração, você já sabe do que eu tô falando. Eu falei, gente, como assim Fema Camp num filme? E aí o filme falava justamente sobre o projeto Ultra. O projeto Ultra, lá de 1950, 1940, nos Estados Unidos, seria um projeto de manipulação mental, aonde muitos desses teóricos da conspiração dizem que eles usam essa técnica que foi de lá que veio a ideia, junto com o pessoal do Nazi, para fazer a regra dentro da indústria da música para que fosse estabelecido a nota Lá como 440, que era uma forma de manipulação mental. Aí é muito louco você ver isso hoje, né, no Netflix, mostrando, né, várias coisinhas de conspiração lá dentro, né, como o Fema Camp, dentro do Walmart, isso aqui não é o Walmart no filme, mas na realidade eles dizem que é o Walmart, enfim. Papo de louco, gente, vocês vão ter que pesquisar essa história inteira para saber. Mas é interessante como, de repente, vai virando, tipo, uma coisa que era, tipo, teoria de conspiração e pouquíssimas pessoas sabiam a respeito daquele assunto, de repente vira filme, né? É muito louco isso. Mas o que eles dizem que ouvir música de 432 Hz proporciona para a pessoa e que eles estão tirando da gente? Bom, eles dizem que você ouvir músicas assim, você está mais conectado com a natureza e com o universo de forma geral, porque é uma música mais harmônica num sentido assim, global, não harmônica só para você ouvir porque soa melhor, mas porque num aspecto global ele é mais harmônico com o universo, com o seu corpo, com as vibrações do seu corpo e, portanto, como tudo é vibração, nós somos feitos de átomos e tudo vibra, etc e tal, ele estaria mais de acordo com a nossa essência, então, portanto, poderia curar você de várias doenças, te proporcionar um melhor bem-estar, etc. E tem muitos que acreditam em coisas mais místicas ainda, que dizem que abre o seu terceiro olho, que fazem com que a glândula pineal descalcifique. Aí agora vocês estão achando louca, mas gente, quando vocês começam a pesquisar e procurar mais sobre esses assuntos, você encontra coisas muito loucas por aí. E aí eles dizem que ouvir músicas nesse hertz seria passivo disso. Eu, particularmente, gente, acho só o quê? Que músicas em 432 Hz, comparado com 440 Hz, que é o standard de hoje, no meu ouvido parece mais bonito e realmente mais harmônico, mas por quê? Porque eu tenho uma tendência pessoal de gostar de um som mais velado, um som mais fechado, né? E realmente no 440 Hz aquele mesmo timbre fica um pouquinho mais estridente. Só que o que acontece, gente? Nós estamos hoje condicionados ao 440 Hz. Então quando você escuta o outro, você sente um estranhamento que é normal. Inclusive existe um nome para esse fenômeno que se chama Levitin Effect,
que depois de você ser exposto a uma determinada afinação por muito, muito, muito tempo, você meio que se acostuma, que mesmo que você não tenha um ouvido absoluto, você se acostuma com aquela afinação e você, quando ouve um instrumento afinado com outra afinação, você tem um certo estranhamento, você percebe aquilo como algo diferente. E aí talvez seja por isso que muitas pessoas escutam e falam, ó, mas eu percebi realmente algo diferente, eu senti vibrar diferente em mim, mas talvez porque esse estranhamento seja porque nós já estamos muito habituados e condicionados ao 440 Hz. Então, eu não sei, gente, eu tendo a pensar que só para os meus ouvidos soa melhor, mas eu não chego a desqualificar completamente os que pensam que isso pode trazer alguma forma de harmonização com as ondas, né, do universo. Eu não desqualifico isso porque existem muitos estudos científicos que comprovam como a música realmente, por exemplo, esse que comprova que a música muda até a partícula, né, da molécula da água e etc., já é um indício de que a música ela realmente age de forma muito profunda no ambiente, em todos que escutam e etc, né? Então, eu não sei, gente, o que você acha? Você acha que essa teoria aí tem fundamento? Você acredita nessas teorias de conspiração? Você acha que a música em uma determinada afinação ou outra ela pode mudar, né, o seu estado de espírito e etc? Eu não sei. Deixa seu comentário aí embaixo e a gente abre uma conversa a respeito disso daqui em diante. Um super beijo pra vocês e até a próxima! Deixa rolar, quero sentir todo o seu peso sobre mim junto com você sua. Depois te tocar, com o meu toque desvendar as sensações que nunca